Salve! E aí, você já pensou como que esse 2020 vai ser lembrado daqui 10, 20, 30 anos? Ainda não? Então vem comigo, porque hoje nós vamos falar de memória. Eu acredito que há consenso na sociedade que 2020 está sendo um ano atípico. Pandemia, isolamento social, algumas pessoas brigando para ficar em casa, outras brigando para sair de casa, algumas achando incrível não ter que ir para a escola, outras se desesperando por não estarem estudando, algumas pessoas descobrindo que a importância do professor vai muito além da sala de aula, algumas pessoas abrindo um novo negócio, talvez por necessidade, outras perdendo o emprego, algumas perdendo até pessoas muito queridas. Eu acredito que 2020, diferente dos outros anos, vai ficar na memória de muito mais pessoas que os outros anos. Alguns vão se lembrar desse ano com saudade. Nossa, como foi bom ter vivido aquele ano em família. Outros vão querer esquecer esse ano, por até mesmo terem se divorciado. Alguns, possivelmente, vão achar que foi só um ano esquisito. O importante é que a forma que nós vamos lembrar desse ano, daqui 10, 20, 30 anos, como as ciências vão retratar isso que nós estamos vivendo agora, vai depender muito daquilo que nós vamos deixar para o futuro. E quando eu falo deixar, não estou falando de grandes riquezas ou de grandes misérias. Estou falando de pequenos objetos. A chave do pequeno negócio que se abriu, ou aquela lembrancinha do emprego que se perdeu, uma roupa do parente que se foi. Pequenos detalhes que possivelmente vão sobreviver ao tempo, que vão servir para contar a história que nós estamos vivendo agora. E é por isso que é muito importante agora nós falarmos de memória. E Garcia Marques tem uma frase que eu acredito que ilustra bem como se dá o processo de construção da memória. Ele diz: a vida não é a vida que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como a gente recorda para contá-la. Repito, a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como a gente recorda para contá-la. Nessa frase, Garcia Marques chama a nossa atenção que a nossa memória ela não é um retrato fiel das nossas experiências de vida. Aquilo que nós vivemos passa necessariamente por dois estágios. O primeiro, pela nossa memória. Segundo, pela nossa capacidade de contar aquilo que está na nossa memória. As nossas experiências, para que elas possam fazer parte da nossa memória, em primeiro lugar, ela tem que nos emocionar, positivamente ou negativamente, ou nos encher de orgulho, ou nos encher de raiva. É a nossa memória que garante a fixação das experiências. Por isso que muitas vezes algumas coisas que são irrelevantes para a maioria das pessoas nos toca, nos emociona e acaba ficando na nossa memória. Enquanto outras experiências que às vezes são determinantes no destino da coletividade, se não nos emocionou, a gente acaba esquecendo. Por isso que sempre quando alguém diz: ah, eu me lembro, foi isso que aconteceu, aquilo que essa pessoa está dizendo pode até não ser tudo mentira, mas com certeza não é toda a verdade. Toda a história é a história contada a partir de um ponto de vista. E sempre quando a gente ouve uma história, é bom perguntar: tá, e o que mais? E o segundo estágio é, uma vez essas experiências filtradas pelas nossas emoções, fixadas na nossa memória, como nós conseguimos traduzir isso em palavras? E eu pergunto para você agora: você consegue encontrar a palavra exata
para traduzir todas as suas emoções, as suas angústias, os seus tédios, frustrações, felicidades? Ou talvez como eu, você acaba recorrendo a expressões genéricas como do tipo: foi bom, tá legal, hoje foi chato. Não, hoje o dia foi legal, ouvir música, assistir um filme, foi legal. Porque se você é como eu e acaba utilizando expressões genéricas, você vai perceber que as nossas experiências, elas precisam muito que o outro interprete aquilo que nós estamos dizendo. E por isso que a experiência que está aqui na nossa memória, ela não é exatamente a mesma experiência que nós conseguimos traduzir em palavras. E ela pode não ser a mesma que o nosso interlocutor, que a pessoa que nós estamos contando essa memória, consegue entender. E nesse caso, a Ilka Burhilde, ela começa um dos seus textos de uma forma muito incrível. Acompanhem comigo. A minha história começa há muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei. Atrás de hoje, de ontem, de anteontem. Longe. Lá na minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha infância. Eu vou morrer um dia. Porque tudo que nasce, morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas as histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Repito, a minha história começa há muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei: atrás de hoje, de ontem, de anteontem. Longe, lá na minha memória, lá é o tempo e o espaço da minha infância. Eu vou morrer um dia, porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas as histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Por olhos que saibam ler. Resquícios que sobrevivem ao tempo. Nós estamos aqui falando de memória, de histórias, e certamente 2020 vai entrar para a história como um ano bastante atípico. Mas como ele vai ser lembrado daqui a 30 anos depende diretamente dos resquícios que nós estamos produzindo hoje. Será que o textão no Facebook, ou aquela foto no Instagram, ou aquele tweet mal-humorado, será que ele vai sobreviver ao tempo? Será que os objetos que nós estamos guardando nas gavetas, que eles serão resgatados por olhos que saibam ler? Então, tem alguns espaços nas cidades que são dedicados à preservação de memórias. Praças, igrejas e principalmente museus estão recheados de histórias. Eu lembro nesse momento de um violino, o violino do Jovem Motley, que está no Museu do Holocausto. Até conhecer esse violino e a história que está por trás dele, eu via o povo judeu como um povo culto, mas não dado a lutas e resistência. Até que eu vi esse violino. O violino de um jovem comum, de um jovem qualquer, que conseguiu um emprego em um bar de oficiais, frequentado por oficiais nazistas. E todos os dias que ele ia trabalhar, ele escondia um pouquinho de explosivo dentro da caixa do violino. Até que chegou o dia que ele conseguiu acumular explosivo suficiente dentro do bar para explodir todo o espaço com os oficiais lá dentro. É através desse violino que eu consigo ver os judeus hoje, além de um povo culto, um povo também que resistiu bravamente às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Porque os museus, acima de tudo, são espaços que contam histórias. Uma história bem contada, ela consegue não só distrair, nos entreter, como principalmente justificar o presente e apontar o futuro. Por exemplo, se você visse essa flor, uma flor normal, uma flor comum, ela chamaria a sua atenção? Talvez sim, talvez não. Talvez você pegasse e colocasse em um livro,
ou talvez simplesmente pisasse nela. Mas quando essa flor ela é posta no museu, ela consegue contar a história dela na natureza, a história de todos os bichos que dependem dela. E através disso, como o mundo seria se ela sumisse da natureza? Como isso afetaria a nossa alimentação? Hoje, a população da Terra gira em torno de 7 bilhões de pessoas. Daqui a 50 anos, seremos mais de 10 bilhões de pessoas. Talvez você não se interesse muito por essa flor, mas se ela sumisse da natureza hoje, ela certamente iria interferir em como essas 10 bilhões de pessoas vão se alimentar no futuro. E tudo isso é possível a gente descobrir graças ao Museu do Amanhã, que é um espaço, sim, todo tecnológico, com muitas telas, mas que nesse momento é dedicado a pensar como que vai ser a população daqui a 50 anos. Porque os museus, eles não olham simplesmente para o passado, mas sim e também para o futuro. Histórias, memórias, objetos, tudo isso só tem valor se trouxer resquícios de humanidade. E é a preservação desses objetos que torna possível um diálogo universal de seres humanos, que transcende o tempo, que transcende as fronteiras. Em 2019, quando eu estava em Paiquerê, uma aluna me mandou essa imagem, que me chamou bastante atenção. Era só um grupo de amigos em um museu tentando reproduzir uma imagem. Talvez alguém olhe para essa imagem e pense, né? Um grupo de amigos fazendo bagunça no museu. Mas hoje eu fico pensando, quantas histórias esses amigos devem ter? Como será que esses amigos, que um deles, ao recordar desse dia, vai se lembrar das histórias que eles viveram? Humanidade. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje serve principalmente para preservar a nossa cultura, para preservar tudo isso que nos traduz. E é por isso que existe também o Museu da Pessoa, um museu dedicado a preservar a história de cada um de nós. Lembra da pergunta inicial? Como que 2020 vai ser lembrado daqui a 30 anos? Então, a forma que ele vai ser lembrado depende diretamente daquilo que nós produzirmos hoje. E quanto mais resquícios, quanto mais testemunhos, quanto mais pontos de vista existirem, mais rico vai ser a preservação das experiências de hoje. E é por isso que eu convido você a encontrar, a assistir, a visualizar um pouquinho do Museu da Pessoa. Assista. Espero que você goste. E quem sabe, faça o seu cadastro e deixe também um pouquinho da sua humanidade lá no Museu da Pessoa. Porque o que ficar no museu certamente será preservado. Até mais.